Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Possam estar bem. Que os amigos da vida maior possam envolver-nos em paz, em harmonia. É sempre bom nos sentirmos sempre alegres e felizes quando procuramos falar dos ensinamentos de Jesus. E mais gratificante ainda é falarmos das lições que um dos seus grandes emissários trouxe para todos nós em meados do século XIX. Nós referimos ao eminente Allan Kardec e precisamente a essa obra gigantesca, enorme, que se chama Livro dos Espíritos. Como sabem, é o livro primeiro e que é dividido em 4 partes. Nós hoje vamos falar um pouco sobre o último capítulo da 3ª parte, que trata precisamente da perfeição moral e aborda, conforme o título, as paixões humanas. À primeira impressão, nós olhamos assim, paixões aborda muitas questões. E para que nós não possamos congebinar ideias assim muito pessimistas em relação às paixões, nós dizemos que as paixões são necessárias nas nossas vidas. Depende da forma como nós as tratamos. Depende, na realidade, como nós as vivenciamos. As ditas paixões. Nós trazemos esta reflexão para que, em conjunto, todos nós, e depois quem assim desejar, de forma particular, olhando no livro e lendo precisamente as questões 907 até a 912, vai beber ali uma fonte inesgotável, portanto, de aprendizado, de conhecimento, e querendo saber sobre as ditas paixões. Então, na questão 907 diz assim: o princípio das paixões, sendo natural, é mau em si mesmo? Não. É bom nós nos sentirmos apaixonados por alguém, por alguma coisa, por alguma tarefa. É bom, não é? É agradável. Não tanto quando nós exacerbamos tantas paixões. Quando nós as tratamos não tão bem e saímos molestados. Então, a paixão está no excesso provocado pela vontade. O princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso é a causa do mal. Ou seja, o abuso que nós fazemos. Portanto, da paixão. Não é? Normalmente nós dizemos assim entre o casal: eu estou muito apaixonado. Às vezes não é apaixonado, está assoberbado. Às vezes a paixão diz assim: eu estou tão apaixonado que eu não amo. Eu penso que sou proprietário. E nos tornamos proprietários das coisas. Mas não somos. Nós não somos rigorosamente proprietários de nada. Nada. Não é? Tinha um amigo que diz assim: nadinha. Não é? Portanto, já está do outro lado, provavelmente trabalhando do outro lado, mas assim, nadinha. Nós não temos nadinha. Não é? Portanto, porque até o faro, quando ele morrer, a gente vai e o nosso espírito pertence a Deus. E nós vamos ter, precisamente depois, que fazer as contas todas, portanto, sobre as paixões, as certas
as mais omínias, as assim, as mais exacerbadas. No entanto, a questão 908 continua. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E aqui começa um rol de ensinamentos do codificador Allan Kardec sobre os auspícios e sobre as intuições do Espírito de Verdade. Todos nós sabemos que o Espírito de Verdade tanto foi Jesus. Foi, era e é, portanto, Jesus. Então, ele diz assim, as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Já assistimos um cavalo em bandada, quando o cavaleiro não tem movimento, são assim muitas das vezes as paixões. E depois que levam a situações muito delicadas, às vezes a situações muito violentas, desastrosas, de crimes hediondos, não é? Portanto, para preconceitos. Reconheçamos que a paixão se torna perniciosa no momento em que a deixamos de governar e quando resulta num prejuízo para nós e para os outros. Dá para nós meditarmos, não dá? Depois, se alguém não entender alguma coisa, pelo amor de Deus, está bem? Portanto, no fim, estamos aqui para alguma dúvida, ou então, como há instantes, remeter, portanto, a leitura do Livro dos Espíritos. Toda a paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Então nós temos as duas vertentes. Nós temos a natureza animal ainda, porque ainda vivemos precisamente esse estado de preconceito, e muitas das vezes é a matéria, portanto, que domina, portanto, a nossa forma de estar. O nosso espírito está muito materializado. Mas nós, todos nós, quando fomos criados por Deus como espíritos, nós somos criados com uma finalidade, nos tornarmos criaturas espiritualizadas. Então essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, é nos tornarmos criaturas na realidade espiritualizadas e sabermos que na realidade o verdadeiro sentido, portanto, da palavra paixão não há soberbada, portanto é amor, é amar, é libertar-se precisamente da ignorância à qual todos nós temos vindo ao longo dos séculos a caminhar, portanto, de forma mais ou menos preponderada. Uns, outros um pouco mais suave, mas o que é certo é que temos vindo todos mais ou menos nessa marcha. Então, todo o sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Ora, quando o espírito começar a predominar sobre a matéria, nós estamos começando a atingir um estado de liberdade. De liberdade pelo entendimento do que é a razão, do que é precisamente o sentimento, do que é amar, como recomendação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É uma tarefa difícil, mas não é impossível, portanto, de realizar. Tendo em consideração a transcendência dos efeitos das paixões sobre a personalidade e o progresso do espírito, vamos fazer uma pequena análise das paixões humanas no que diz respeito ao processo psicológico. Todos nós, neste momento, a humanidade está vivendo um processo psicológico. Nós olhamos para as notícias, ao rádio, e ouvimos e vemos muitas coisas, não é? Que para nós parecem absurdas. Nós vemos guerras, nós vemos terremotos, marmotos, nós vemos ventanias fortes, nós vemos destruição, nós vemos isso tudo. E todos nós, portanto, vivemos
é um estado psicológico, portanto, aflitivo, coletivo. É verdade ou não é? É verdade. Muitas das vezes, nós, de uma forma, portanto, quando estamos assim sentados, assim, mais ou menos com as nossas emoções mais calmas, às vezes dizemos assim, pensamos, eu gostava de estar ali naquele lugar, gostava de estar naquele outro lugar, eu faria isto e faria aquilo. Outras vezes a gente nem sequer pensa nisso, a sério, não é connosco, portanto está lá, graças a Deus estamos longe, vivemos aqui num cantinho, não é? À beira-mar plantado, portanto não nos acontece nada, de vez em quando também acontece, não nos acontece nada, portanto estamos muito bem, mas o que é certo é que nós olhamos e vemos migrantes, portanto, que vêm dos seus países, caminhando, portanto, milhares de quilómetros, procurando viver num estado, portanto, que é melhor. É a ânsia, portanto, do espírito, procurar um estado melhor. Mas o que é certo é que a condição que mora naquele espírito é precisamente a condição de prova e de expiação, que ainda não está na altura de comportar, portanto, o auxílio, portanto, a ajuda. Por quê? Qual é o tema? Como? As paixões. As nossas paixões exacerbadas de hoje, que nós vivenciamos hoje, são aquelas que nós vivenciamos há milénios atrás. E como todos nós temos uma sementeira livre, como dizia Jesus, e disse, a sementeira é livre, só que a colheita é obrigatória. E cada um de nós colhe, na realidade, daquilo que semeia, ou daquilo que semeou, num futuro. Ora, o futuro, portanto, é o agora, portanto, que se apresenta. Ninguém daqueles que nós possamos ver, nós, está passando por coisas que não tomasse conhecimento, que não saiba, pode não lembrar. Mas uma vez por outra nós temos alguns insights, temos algumas lembranças, porque mora em nós aquilo que nós chamamos de resignação, em aceitar aquilo que vem na realidade ao nosso encontro. Então, este estado psicológico é perturbador para muita da humanidade, que somos nós, que procuramos muitas das vezes extravasar, muitas das vezes pensando que nos libertamos, praticamos outros crimes, estamos colocando ainda mais acha na nossa fogueira, não é? Portanto, e que logo mais essa dita paixão vai continuar sempre, não é? Portanto, até que cada um de nós se possa libertar no futuro. Porque o futuro é proporcionado, na realidade, por uma das leis de Deus. Se chama a lei de ação e de reação, ou a lei de causa e efeito. Então, todos nós, queridos amigos, somos artífices. Não vamos ficar tristes, mas somos artífices, somos os artífices, na realidade, de tudo quanto nós até hoje nós temos, nós possuímos e que julgamos de nosso, é aquilo que na realidade nós somos. Nós somos hoje o produto daquilo que nós realizamos até chegar ao estado em que nos encontramos aqui. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, nós podemos dizer, portanto, que é nosso. Tudo é nosso. Então, graças a Deus, que mora dentro de cada um de nós, e neste contexto psicológico, há algo que Deus, quando nos criou como espíritos, colocou em nós, para que possamos discernir. Algo que é portador, portanto, de virtudes, de
todos nós temos, e que se chama consciência. Então todos nós sabemos, dos que estamos aqui, que somos portadores, portanto, desse campo energético, desse campo que, vamos imaginar, é uma espécie de computador, em que lá se encontra tudo gravado, tudo quanto nós fomos, tudo quanto nós possuímos, tudo quanto nós idealizamos, tudo quanto nós pensamos, ao mais pequeno pormenor. E os benfeitores espirituais, a Kardec, dizem assim: não há um só cabelo que caia da vossa cabeça que Deus não saiba. Então é verdade. O meu e o da Faria, portanto, já cai pouco. Não é? Portanto, mas o que é certo é que do que resta, portanto, algum, portanto, Deus sabe. Não é? Portanto, quando ele na realidade vai cair. Então, todas as paixões, todas, são extremistas na sua exteriorização. Aqui reside o aspecto negativo, mesmo quando elas são produto, portanto, de um ideal. Muitas vezes a gente começa assim, assim como quem não quer a coisa, vai, e aquilo vai exacerbando, vai ganhando volume, vai ganhando forma. Todas as paixões que vão proporcionar, portanto, alterar as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas são erigidas, elas crescem, em primeiro lugar, do nosso pensamento. Faz-me lembrar os arquitetos, quando são convidados a elaborarem, portanto, alicerçarem ou construírem uma ponte, um prédio gigantesco. Ele primeiro vai surgir, portanto, na sua mente, no seu pensamento. Depois é que ele vai sentar na cadeirinha, do escritório, do gabinete, e vai passar para o papel. Vai tirar as medidas, vai lá pôr quantas vigas, quantos tijolos, aquelas coisas todas. Mas primeiro ele vai idealizar a ponte, portanto, no seu... E vai dizer que eu não posso pôr menos ferro, senão provavelmente a ponte vai cair, portanto, não vai... Portanto, tem que estar bem estruturado. Então, os nossos pensamentos vão alimentando as ditas paixões. Vão alimentando-as. Vão trazendo-as, portanto, à luz da realidade da razão. E depois há outra coisa que elas vão ser, que vão alimentar. Vamos ver mais daqui a instantes. Que é a ação, que é o pensamento, que é a vontade. A vontade. Quando surge uma paixão, que nós a exacerbamos pensando que é nosso, que é útil, que vamos violentar, logo a seguir, portanto, ou antes, surge a vontade para executar. Então há algo, portanto, que está interligado. Todos nós somos essa força. Então o grande mal de todas as paixões se encontra em todas as intransigências com que o indivíduo as defende. Sinceramente, em muitos casos, e convencionalmente noutros, certo que se acha de ser único e ter razão de estar da posse da verdade. Normalmente é assim. Alguém pensa que está, portanto, uma paixão negativa, pensa que está certo. Não quer conselhos de ninguém, portanto, não ouve ninguém. Eu é que estou certo, eu é que sei, e eu vou resolver o problema, como é que se diz? Portanto, à minha maneira, não é? Portanto, e normalmente vai correr mal. Porque nós vamos tratar mal a paixão. E quando surgem, não é para que nós, no caso da paixão, no caso da dor, no caso da aflição, no caso da emoção desordenada, não é para que nós, portanto, possamos confrontá-la, tratá-la mal. Não, de forma alguma. É conviver com ela, portanto, dialogando com ela. Não é? Portanto, segundo a psicologia moderna, nós devemos encarar as coisas como se elas
aquelas que vêm ao nosso encontro, confabular com elas, não é? É quase, vamos imaginar, se um espírito muito renitente, ainda com traços de maldade, cuja tarefa gigantesca depois da morte tornasse espírito obsessor, quando se apresenta numa reunião mediúnica, aquele que está encarregue de catalogar, ou melhor, de conversar com aquela criatura, não pode tanto falar para ela da mesma forma que ela se apresenta, nem com ódio, nem com rancor, mas abrindo-lhe a porta, entendendo, portanto, a dor, ou seja, colocando-se na mesma posição em que ele se encontra, como se estivesse necessitando de ajuda e de amparo. E a conversa vai desenrolando, não é? E o amigo vai abrindo os olhos, o amigo vai aumentando o seu coração, vai aquecendo, as suas emoções vão ficando mais ordenadas, então ele vai aceitando precisamente os conselhos. Antes disso, antes de chegar cá, há uma conversa longa, muito longa, com os benfeitores espirituais, que são os mentores desses amigos, que os buscam, que os conduzam, que conversam com eles e que os convidam, precisamente para virem aos retiros, vamos chamar-lhe assim, aos retiros espiritualizados das casas espíritas, onde as reuniões mediúnicas servem precisamente desse contexto, funcionando como ação psicológica na mente daquele que está conturbado e procurando dirimir, não combater a paixão, porque senão vai ficar enfurecido, mas conversando, dialogando de forma amistosa, para que a paixão da qual ele é portador, ela possa ir diluindo gradativamente, não é? E então possa surgir um momento em que ele possa aceitar o conselho e partir precisamente com os benfeitores espirituais. A mesma coisa se dá convosco, não é? Quando nós somos assoberbados no trânsito, por alguém portanto, que está com mais pressa do que nós mesmos, no supermercado alguém que se apresenta com pressa, está com pressa, faz favor, às vezes brinca assim, tem mal, pode ir à frente, não tem problema nenhum, eu para pagar tenho tempo, não é? Tenho que pagar aquilo que levo, mas eu para pagar tenho tempo, então faz favor, esteja à vontade. Mas normalmente nós andamos com pressa, não é? Então, continuando, psicologicamente analisada, a paixão é uma força psíquica não dirigida e descontrolada, causadora da cegueira do fator pensante e do adormecimento da faculdade volitiva, em virtude das projeções magnéticas emanadas da capacidade emocional da alma que atingem a nossa mente. Esta, a mente, ao ocupar-se do objetivo das paixões, excita a faculdade emocional, com o que, por sua vez, envia novas vibrações magnéticas negativas que chocam com as faculdades mentais, dando origem a uma espécie de remoinho vibratório sem controle. Nós vamos desmultiplicar isto, está bem? Para entendermos um pouquinho mais. Então, como disse assim, mas o que é a faculdade volitiva? É a capacidade mental da vontade, da escolha consciente e da decisão. É a capacidade mental da vontade, da escolha consciente e da decisão. É aquela palavrinha que nós muitas vezes dizemos: eu sou livre. Eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de escolha. Não é? Nós muitas das vezes dizemos, é verdade. Então, a faculdade volitiva é a capacidade mental da vontade, da escolha consciente da decisão. Normalmente, muitas vezes estamos impregnados das paixões negativas,
Lógico que muitas das vezes as nossas escolhas não são as melhores, não são as mais agradáveis. Daí muitas das vezes os nossos sofrimentos, as nossas inquietações, as nossas angústias, as nossas emoções desordenadas, o nosso abrir de comportas, o nosso abrir de ação vibratória para que os amigos espirituais, nós chamamos-lhe de amigos, aqueles que desconhecem, aqueles muitas das vezes que se encontram em situações muito delicadas, se abeiram da criatura humana e podem causar, portanto, certas perturbações. Kardec, o eminente codificador, questiona aos benfeitores espirituais. Os espíritos interferem nas nossas vidas? E ele diz, os amigos dizem, mais do que vós pensais, são eles que vos conduzem. E nós pensamos, meu Deus, então como é que é possível? Então, são eles que nos... É verdade. Muitas das vezes, sem nos apercebermos, há criaturas que são conduzidas pelos espíritos. Há criaturas tão obcecadas, tão doentes, tão enfermas mentalmente, que não é o próprio que pensa, portanto é o espírito, portanto, que se encontra ali que o conduz. Daí, muitas das vezes, certas diatribas, certas enfermidades, certos atos degradantes que a criatura humana, portanto, proporciona. E nós ouvimos a notícia. A criatura cometeu determinado crime, mas diz que não se lembra de nada. E eu penso e digo assim, é natural. Porque se eu tiver alguém influindo na minha forma de ser, na minha vontade, sem ser a minha, se calhar, portanto, passa assim uma espécie de uma esponja, não é? Portanto, tipo professor, portanto, que escreve na lousa e depois pega no paninho e vai apagar. E, portanto, se o meu pensamento, se o meu espírito não tiver a capacidade de pensar, porque alguém tomou, portanto, não é? Momentaneamente essa faculdade, então eu vou ser conduzido a praticar atos, na realidade, como mais tarde se vão chamar, portanto, de paixões negativas. Então, e diz mais, e como surge esse processo da vontade? É dividido em três partes. Tem o desejo, surge de uma necessidade ou de um impulso, portanto, inicial. A gente sente essa necessidade. O impulso inicial, portanto, de praticar uma coisa. Depois tem a deliberação. A mente pesa os pós e os contras de uma escolha. Quando assim é, quando nós fazemos isso, já colocamos, ainda temos uma réstia, não é? Portanto, no nosso pensamento, que ainda medita. Portanto, será que o que eu estou a escolher é bom? Medimos os prós e os contras. É quase como quando nós conhecemos alguém que trabalha em determinado emprego, em determinado lugar, e diz assim, olha, recebi um convite para mudar de emprego. O que é que acha? Assim, pensa bem, meça os prós e os contras. E toma a decisão, portanto, procura para a decisão mais acertada. Todos nós fazemos isso, não é verdade? É. E a decisão, a escolha final é feita com base na razão ou nos valores que cada um comporta. É fácil discernir isso, não é? Muito bem. E qual é a importância da mente, portanto, em tudo isto? Tem a ver com a ação. Transforma os pensamentos e intenções em comportamentos reais. A ação. Aquilo que a gente faz é o comportamento real, correto? Aquilo que eu digo é o comportamento real. E o controle ajuda a resistir às distrações e impulsos automáticos. Quando nós decidimos, portanto, controlarmos um pouco mais. Passamos a ter mais algumas atenuantes em relação àquilo a que nós nos expomos perante a vida, que é muito mais importante do que aquilo que nós possamos, na realidade, imaginar. A nossa vivência à face da Terra, portanto, como espíritos, é muito mais importante do
que aquilo que nós possamos, na realidade, imaginar. E depois temos a parte filosófica e a psicologia, portanto, que difere do mero instinto por exigir reflexão e discernimento consciente para realizarmos aquilo que nós pretendemos em relação, portanto, às nossas paixões, educando-as. Será uma tarefa fácil? Não é fácil. Será que nós as podemos realizar? Podemos. Como? Primeiro, dulcificar as nossas emoções, o nosso caráter, o nosso ego, a nossa alma. Depois, angariar o hábito da oração, que é fundamental. Depois, angariarmos o hábito, estamos a falar para conhecedores, da leitura. Mas os que não são conhecedores, a mesma recomendação. Na realidade, todos nós, e hoje em dia, nós dizemos sempre, há um grande déficit de Deus nas nossas casas, de Jesus nas nossas casas, da vida nas nossas casas. Daí, nós vermos que as paixões, os desastres, elas existem e partem precisamente dos nossos lares. Então, os nossos lares são um grande foco daquilo que nós estamos a apresentar e do capítulo que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos. É o grande foco, são os nossos lares. Porque nós nascemos nos nossos lares. Nós somos educados e recebemos educação nos nossos lares. Os nossos primeiros professores são os nossos pais. A nossa primeira escola é o nosso lar. Então, dentro do contexto do lar é onde nós absorvemos aquilo que na realidade somos um pouco. Se nos transmitirem esses valores, nós vamos ter para dar àqueles que vierem a seguir. Se nós não recebemos esses valores, nós vamos ter alguma dificuldade em transmitir também esses valores. Então, perturbadas estas faculdades, o afetado é vencido pela turbulência vibratória que incide, em maior ou menor grau, sobre as faculdades anímicas do sensorial e emocional, atuando esta última, a emocional, sobre a mente, e dando origem a esse estado de apaixonado que conduz à intransigência e aos extremismos propícios à criação de incompatibilidades tão frequentes na vida social e familiar. Hoje nós vemos, e voltamos, nós vemos hoje nos nossos lares, em grande parte dos lares, a turbulência, a inquietação, as separações, a perda dos filhos pelos pais, os maus tratos, essas influências. Nós vemos, precisamente, tudo isso. Precisamente provocados pelas paixões. Que nos deixam muitas das vezes assoberbados. Vamos fazer mais uma análise. Quando as paixões são coletivas, é aquilo que nós estamos observando no mundo inteiro. Produto do fanatismo ideológico e religioso, aquilo que nós vamos observando, grande parte, umas é pela ganância, outras é pela religião, criam antagonismos globais que levam às lutas fratricidas, às condenáveis perseguições sangrentas. Lembra? Recorda?
Recordam o que aconteceu antes de Moisés? Com os filhos de Jacó, saídos de Israel, portanto, aqueles que passaram mais de 400 anos no cativeiro no Egito, logo mais libertados, angariando os maiores vícios, e grande parte deles, quem sabe alguns de nós que está aqui, porque o Espírito é eterno, carregado dessas paixões vis, tormentosas, portanto, que afligem a alma. Lembram do grandioso Império Romano? Onde está? Como está? E aqueles que lhes pertenceram? E aqueles que dele fizeram parte? Onde se encontram? Onde estarão? Quantas paixões vis? Quantas mortes? Quantos lares destruídos? Lembram-se de Pompeia? Quando o vulcão Vesúvio explodiu, portanto, e toda aquela gente, quantidade enorme de criaturas pereceram. Quantas paixões vis foram soterradas precisamente pela lava do Vesúvio? É impressionante. As paixões movimentam forças que muitas das vezes nós, criaturas humanas, desconhecemos. Os amigos da vida maior nos dizem que grande parte da ação vibratória negativa que pulula pelo espaço não tem a ver, portanto, com os fumos, com os motores dos automóveis, com os gases, tem a ver com os pensamentos da criatura humana, com as paixões da criatura humana. E que os benfeitores espirituais têm um trabalho gigantesco para ir libertando precisamente esses gases que esses pensamentos que nós irradiamos para o outro lado da vida, com as nossas emoções, com as nossas paixões, portanto, desordenadas. Então, eles também nos dizem, nos alertam, que nós podemos fazer algo em benefício, precisamente para podermos contribuir para anular um pouco essas paixões e essas energias deletérias que pululam pelo espaço. Como? Como? Eles nos dizem: retire-se um pouco para um dos seus aposentos, faça silêncio e ore com convicção às forças do bem, para que possam, na realidade, projetar forças mentais dirigidas com uma ação benfeitora que todos nós necessitamos. Amparo, cura de enfermidades. Então, todos nós somos convidados a isso. Devemos considerar que a estes estados passionais não se furtam as próprias religiões, que ao longo da história da humanidade têm chegado ao mais alto grau da intolerância aos excessos e crimes mais abomináveis. No entanto, o grande inconveniente dos estados passionais consiste no desequilíbrio mental produzido pela excitação, consequência da falta de controle por parte do afetado sobre as respectivas reações por carência de vigilância. Há poucas horas nós nos sentimos conduídos
Não é o primeiro, nem o segundo. Alguns irmãos nossos, já partidos há algum tempo, tiveram a oportunidade de se comunicar. Porque, pela falta de vigilância, pela falta de conhecimento do que é a vida, pela falta de ignorante, pela falta de conhecimento e pela ignorância daqueles que se arburaram à face da terra de criarem clínicas para praticarem a eutanásia, matando criaturas humanas, mas dizendo que a morte é o fim de tudo acaba e acaba a dor. E as criaturas nos dizem, e não foi barato. Não tem bem. Mas eu sinto-me enganado por Deus. Não tem bem. Isto é o diálogo do Espírito, dizendo que se sente enganado, traído por Deus. Porque afinal a vida continua. Quando ele pensava que... Então quem conversa vai dizer, se colocando na mesma posição, todos nós nos equivocamos. Mas Deus é a vida, Deus não tira a vida a ninguém. Deus nos concede a vida quando vimos de lá para cá, e quando vamos daqui para lá também não é Ele que tira a vida. É precisamente o nosso depósito de combustível, de fluido vital, portanto, que chega ao seu término. E quando chegou ao seu término, não tem mais como, é como a pilha do rádio. De volta e meio acabou a pilha. Ou vamos comprar uma pilha nova e a gente põe no rádio para ele voltar a tocar. Como nós não somos rádio, embora falemos, mas não somos rádio, então logo mais vamos ter que partir de regresso a casa para recarregarmos a pilha com novos volts, com um novo fluido vital, com novas ideias, novos empreendimentos, com novas características, apaziguando as emoções, aprendendo a trabalhar as paixões que moram dentro de cada um de nós, mesmo nesta idade mais jovem, sem sabermos o que são, pensando nós, que elas nos concedem a liberdade para realizarmos aquilo que nós quisermos. E não é assim. Tudo isso mantém na ignorância da sua condição extrema, impedindo de se aperceber do começo do TVE, ou seja, a turbulência vibratória e emocional, que nos coloca nesse estado. Aqui entra em jogo a lei da atração, que converte a mente do exaltado num centro receptivo de forças estranhas, mas semelhantes de ondas de pensamento errantes, da mesma natureza emocional e intensificadora da paixão. Então eu tenho determinada forma de comportamento. Penso que alguém não gosta de mim. Imagina, eu vou congeminar isso. Não é? Que ele não gosta de mim, aquela não gosta de mim, aquela fala mal de mim, o outro fala mal de mim. Eu vou congeminando isto também. Eu, ao congeminar isto, estou criando formas de pensamento na minha... E estou a pensar na pessoa, que às vezes a pessoa até está tão sossegada, não tem nada a ver com a questão, não tem nada a ver com os assuntos. É uma pessoa... E a pessoa, sem se aperceber, portanto, não é? Portanto, muitas das vezes se vai sentir perturbada, portanto, dessas questões, sobre essas questões. Porque nós não sabemos, muitas das vezes, utilizar o nosso pensamento. Os nossos benfeitores espirituais dizem assim: como é que eu sei que quando vou orar a minha oração é escutada? Eles nos dizem: todas as orações são escutadas. E você sabe. Como? Como é que eu sei? Sente. Olhe para dentro. Cerra os olhos. Olhe para dentro. Mentalize Jesus na sua mente.
à sua frente, ou como se ele estivesse ali sentado e você está conversando com ele. Converse com ele como se estivesse conversando com um amigo. Provavelmente você vai sentir alguma coisa, vai sentir uma reação, vai sentir uma espécie de bem-estar, de se sentir bem. Mas não deixe que essa imagem fuja da sua frente, porque ela vai fugir muitas vezes. Por quê? Porque o nosso pensamento, os nossos pensamentos, é como um cavalo sem governador, sem governo. Não é educado precisamente para manter-se, portanto, assim, de forma e visionar por muito tempo, portanto, uma imagem. Daí, portanto, os saltos que ela faz, que ela dá. Então nós criamos essas imagens, essas fotografias, e o mais interessante é que nós vamos alimentando essas imagens como se elas fossem criaturas. E são mais difíceis de retirar essas imagens, chamadas fotografias de pensamento, do que os espíritos, portanto, que se encontram enfermos, que são bem dóceis. Porque esses são criaturas, os outros não são. São pensamentos que conduzem às paixões, à desconfiança, ao ódio, ao rancor, ao ciúme, não é? Eu amo com paixão. Não ame. Ame só. Tira o cão e a paixão. Ame só. Já chega, já. Se procurar fazer bem, chega de sobra. Não é? Caso contrário, vai haver alguém que vai ser atropelado. Por quê? Porque uma paixão vai gerar luta. É como o ódio, vai gerar o ódio. É como a guerra, vai gerar a guerra. É como o mal-estar, vai gerar outro mal-estar. Aqui entra, além disso, o afetado atrai a si, por afinidade, seres do plano invisível com idênticas paixões que lhe proporcionarão a mente, que lhe pressionarão a mente e o levarão a executar atos de que virá a arrepender-se depois de extinguido o efeito perturbador da exaltação. Aquilo que nós falamos rigorosamente há instantes. Então nós somos observados por uma multidão de criaturas que velam, que olham por nós, caminham connosco, que velam por nós, mas também há alguns, portanto, que se comprazem a andar connosco, que são precisamente desocupados. Tal e qual como aqui. Nós encontramos aqui alguém no nosso dia-a-dia, portanto, que nós vemos, portanto, desocupados. Do outro lado da vida também há desocupados. Tal e qual como aqui. No nosso dia natural, no nosso dia-a-dia, se nós pudéssemos, na hora de ponta, se nos fosse aberta assim um bocadinho a visão e nós pudéssemos vislumbrar, nós nos cruzamos com eles, não é? Para cima, para baixo, para cima, para baixo, para aqui, para ali, a multidão. Vamos fazer o quê? Olhar para as montras como nós andamos. Frequentando os mesmos lugares que nós frequentamos. Sabem tudo de nós. Sabem tudo. Então Jesus nos diz orar e vigiar.
Vigiar o quê? Não é vizinha, é o vizinho. É vigiar precisamente os nossos pensamentos, os nossos atos, a nossa forma de estar, o nosso comportamento, o nosso caráter. É isso, portanto, que nós temos na realidade, portanto, que vigiar. Os nossos pensamentos. Não é? É isso. Mas como evitar tudo isto? Então os amigos dizem assim: impõe-se não cair no fanatismo. Ponto número 1. Tão propício à intransigência, respeitar as ideias e opiniões alheias e vigiar constantemente o nosso íntimo, dominando e controlando as explosões emocionais. Aquelas coisas abruptas que estão nas nossas emoções, dominando-nos. É isso que nós devemos, na realidade, fazer. Também não confundir a paixão com o entusiasmo, pois este, quando bem orientado, constitui uma força psicodinâmica positiva e realizadora. Quando o entusiasmo, portanto, não tem nada a ver com a paixão. Ninguém poderá triunfar em coisa alguma se carecer de entusiasmo, uma vez que este desperta o desejo, fator imprescindível, como ativador da vontade. Então, não é? Hoje vou. Então, hoje vou à casa espírita. Porquê? Não, porque hoje eu vou fazer a palestra. Então, a gente cria aquele entusiasmo. Então, eu vou fazer um trabalho para apresentar. Então, teria aquele entusiasmo. É paixão, criar aquele entusiasmo. Portanto, mas hoje vou ouvir fulano, vou ouvir cicrano. No dia 4 de setembro vai cá estar o Sérgio Vilar. Ótimo, então nós vamos cá todos. É verdade. Dia 4 de setembro vai cá estar o Sérgio Vilar, portanto, a fazer a palestra. Portanto, então eu vou. Então vou me encher de entusiasmo. Para quê? Para ouvir o Sérgio. Não é? Qual é o convite que nós estamos a fazer para estarmos cá todos? Isso é entusiasmo. Então, quando o Sérgio me diga, Zé, estou cá, não sei o quê, eu vou buscar o Sérgio. Com entusiasmo, com alegria, não é com paixão, nada disso, eu não preciso disso. São coisas diferentes. O entusiasmo ajuda a nós realizarmos as tarefas, as coisas mais acertadas, não é? Mas de que forma influem as paixões no nosso processo evolutivo? Influem muito. Atuam sobre ele, dificultando e impedindo o avanço espiritual enquanto se manifestarem nesses fatores negativos. Então nós não avançamos. Mantemos na mesma posição. Olhamos para nós, para o nosso ego, para a nossa... assim que eu penso, tem que ser assim. Não, é assim, não é? Naquela... Se dominados por uma paixão, por exemplo, os ciúmes, amorosos e ideológicos, cometeremos algum ato menos positivo ou uma ação, levantamos um obstáculo no nosso caminho ascensional, em que só avançaremos de novo quando o referido obstáculo for removido ou eliminado. Então, falar, portanto, para a paixão, conversar com a paixão, tratar da saúde à paixão, não é? Portanto, não no sentido, portanto, pejorativo da coisa, mas tratar da saúde da paixão de forma positiva, como fosse alguém, portanto, que esteja a necessitar, portanto, de uma palavra amiga, não é? Portanto, falar para nós. É como se a gente sente uma dor, a gente às vezes diz assim, se eu sinto uma dor aqui, a gente fala para a dor. E a dor ouve. Ela tem ouvido. A dor escuta. Então nós vamos falar. Às vezes, tem aqui, passa a mão. Passa. Certa feita nos questionavam assim, mas como é que tem a ver, no fim dos vossos trabalhos, os seus passos e tal, quando as pessoas assim, nós começámos a explicar os passos, a ação política, portanto, todos nós temos um campo energético, há os médios passistas, portanto, que são médios, portanto, ou seja, eles são aqueles que são o veículo pelo qual os fluidos, portanto, dos benfeitores espirituais passam para atenuar a dor, a aflição, não é,
Mas aqueles que não são, portanto, às vezes há aquelas crianças, portanto, que choram, que gritam durante a noite, durante o dia, portanto, e nós dizemos assim, muitas das vezes as mães, espíritas ou não, mesmo aquelas que não são, sem saberem que o estão a fazer, estão a dar passos nos filhos. Já viram alguém com uma criança ao colo e a mãe está ali esfregando a barriguinha ali, assim, esfrega lá e tal. Tem cólica e tal. Mas sem saber está a dar um passozinho ali, não é? E a coisa vai atenuando. Portanto, se insiste, não é? Então, todos nós, muitas vezes, passa a mãozinha, não é? Não menos, não é? Passa a mãozinha. Isso chama-se, portanto, o autopasse. Aquele auto que cada um faz assim, não é? Mas tem que ter a convicção, portanto, daquilo que está a fazer, portanto, daquilo que está a pensar. Porque se está a fazer assim, portanto, está a pensar no vizinho como é que ele vai vestido, pode esquecer. Que a dor vai continuar lá. É verdade. Não é? Então a certeza daquilo que nós, porque o nosso pensamento, a nossa mente é um dínamo gerador de algo muito útil, de algo muito agradável, portanto, para todos nós. Se existirmos no estado passional, por carência de análise ou de autodomínio, continuamos a criar obstáculos em virtude dos erros que formos cometendo, todos eles impeditivos de avanço e superação. Falámos há instantes. Quer dizer, as consequências das nossas más ações recaem sobre nós, impossibilitando-nos a evolução enquanto não as sofrermos e nos libertarmos delas. Então, as nossas coisinhas, as nossas dorzinhas, as nossas inquietações, tudo tem uma causa. E se nós não encontrarmos essa causa na vida presente, é porque ela tem a ver, portanto, com causas anteriores. Não é? São 2 capítulos que estão no Evangelho, um seguindo ao outro, logo bem no princípio. Portanto, no Evangelho, também para nós estudarmos e termos a noção que é, na realidade, portanto, o sofrimento. Que não é, precisamente, foi criado, portanto, por Deus. Deus nos criou para nós gozarmos de plena saúde. Esta relação não é idêntica para todos os casos. A responsabilidade dos atos encontra-se em relação direta com a capacidade de consciência do executante. Por exemplo, um indivíduo bruto, cuja capacidade intelectiva e consciencial se encontra ainda nos seus primórdios, atuando por impulsos de natureza instintiva, é muito menos responsável perante a lei. É normal. Uma pessoa ignorante, portanto, que não conheça nada, não saiba nada, se vai tolerar porque ele desconhece, portanto, aqueles atos. Conhece aquela, não é? Portanto, todos nós já passámos por essa fase quando habitámos o mundo primitivo. Quando éramos, na realidade, portadores de muito mais instintos do que temos agora. Nós agora somos mais responsáveis, porque todos nós sabemos, portanto, que violentar é erro, não é? Então, o que não acontece com o conhecedor e mais adiantado mentalmente, que age com pleno conhecimento das consequências da sua má ação e em contradição com a consciência que o adverte, portanto, do erro. Todos nós, sem exceção, sabemos o que é fazer bem e o que é fazer menos bem. Todos nós. Ele, porém, denominado pela paixão, não atende ao conselho do seu ego e assim pagará com maior rigor a falta cometida. Que acontece com a grande parte, portanto, das criaturas quando depois, portanto, são absorvidas, portanto, pelos presídios, pelos lugares onde vão expiar, portanto, as suas faltas, não é? Só depois de pagos os erros cometidos em momentos de desvario passional, obcecado, poderemos prosseguir o nosso processo evolutivo. Embora isso signifique que pode este processo prolongar-se por longo período, séculos de expiação nos casos mais graves. Também é verdade. Daqui podemos inferir a influência negativa das paixões, seja elas quais forem, na evolução do espírito, com um agravante adicional das desarmonias sociais e familiares a que dão aso a sua ação nefasta sobre
a saúde. Causam, na realidade, muitas situações desagradáveis, as paixões não controladas causam muitas situações desagradáveis, portanto, na criatura humana. É um facto. A questão 909 do Livro dos Espíritos diz assim: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. São os Espíritos que dizem. Isto é para arrematar um pouco aquilo que nós vimos a falar, não é? Portanto, todos nós procuramos saúde, procuramos amparo, mas poucos de nós, como diz aqui, se às vezes com pouco esforço. O que falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Portanto, ou seja, colocando-se na predisposição pela vontade de se receberem, portanto, esse amparo, não é? Portanto, da ação benfeitora, portanto, dos Espíritos. O homem pode encontrar nos Espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões se orar a Deus e ao seu bom gênio, o seu Espírito protetor, anjo guardião, com sinceridade, os bons Espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Então, na realidade, os amigos, portanto, nos ajudam, portanto, nessa face, quando nós nos tornarmos criaturas apetecíveis, não é? Pela vontade de querermos, na realidade, receber, fazendo a nossa parte. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, item 2, influência oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e ação. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Repetimos para ler a palavra que dissemos há instantes. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles, portanto, na realidade, portanto, que vos dirigem. E a 460 diz assim: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? A vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, muitas das vezes, nós estamos terminados bastante assoberbados, sendo acometidos dessas paixões, e ouvimos: faz, agride, vá lá. E ouvimos a voz muito terna, assim, bem lá no fundo: não faças. Olha que te vais sentir prejudicado. Não faças. Mas nós essa não ouvimos. Vamos ouvir a outra. Vamos dar guarida à outra. São essas duas linguagens que nós observamos. Damos mais guarida à outra. Daí muitas vezes nós sermos influenciados, portanto, por aqueles amigos que já partiram, que procuram os mesmos lugares que nós procuramos, percorrem os mesmos lugares, sentem a necessidade dos mesmos vícios, e muitas vezes eles nos induzem a isso. Então nós temos que ter uma força, quem procura curar-se tem que ter uma força gigantesca para não receber, portanto, essa força de vontade, para se vencer e ajudar a vencer os outros, para que eles se afastem, para iniciar o progresso ou procurar outros lugares. E aquela criatura ou aquelas criaturas libertarem-se dessas injunções de viciação. Então, é um trabalho, portanto, gigantesco, que na realidade aguarda cada um. E a 911 diz assim: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar.
Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está somente nos seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitos de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar as suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um esforço de espírito sobre a matéria. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Resposta: abnegar-se. Criar a abnegação, aceitação, responsabilidade, mas não conivir, portanto, com o erro. Que é aquilo que, na realidade, muitas das vezes, nós não temos essa capacidade, portanto, para lutar contra isso. Não temos essa vontade para lutar contra isso. Então, vejamos que a grandeza dos ensinos espíritas, trazido pelo eminente codificador e pelo Espírito da Verdade, é precisamente essa. É para nos alertar, portanto, que o nosso estado de saúde, o nosso estado de harmonia, o nosso estado de fraternidade, o nosso estado de colaboração, o nosso estado de emoções ordenadas, o nosso estado de nos aliviarmos, portanto, das paixões, está em nós. Está em nós. Na tarefa de cada um, é trabalho, portanto, de cada um. E o maior exemplo disto tudo, quem foi? Foi Jesus. Quando ele curava, ele dizia: vai, criado, e não peques mais, para que algo mais grave não te aconteça. Então, estava falando, ele, portanto, para a frente, para a vida futura. Então, isso é tão necessário, portanto, para as nossas vidas, e é tão importante, portanto, estes ensinos, que Kardec veio colocar, portanto, veio delinear, portanto, uma linha, portanto, concreta. Ou seja, veio nos dizer para que nós não entreguemos as nossas coisas aos outros, portanto, para resolver, mas que nós as possamos fazer. Cada um de nós pelo seu próprio pé, cada um de nós pelo seu próprio passo. E vamos conseguir, vamos. Com muita rapidez, vai depender de cada um de nós. Sempre depende de cada um de nós. Então, concluindo, as paixões é como as enfermidades. Não há boas nem más. É a dimensão que cada um faz dela. As paixões é exatamente a mesma coisa. Não há boas paixões nem más paixões. Há, precisamente, em conformidade da forma como nós as catalogamos. Da forma como nós queremos, portanto, como queiramos que elas sejam. E é isso, queridos amigos. Mas todos nós somos portadores delas. De uma forma mais suave, ou ainda mais gravosa, mas todos nós somos. Mas vamos nos libertar. Então, muita saúde para todos. Marcamos encontro na próxima sexta-feira. Vamos fazer a oração. Então, reconhecido a ação benfeitora dos Espíritos da Luz, dos nossos queridos benfeitores, do lar que nos acolhe, dos nossos queridos mentores, dos companheiros da primeira hora, a quem agradecemos todo o empenho, a disponibilidade, a permissão de fazermos parte dessa mesma equipe, embora deste lado da vida, para que assim os ensinos de Jesus possam ser absorvidos, em especial por todos aqueles que se encontram na maior necessidade.
na maior aflição, lembrando os lugares de provas, de expiações, os lares infectados pelas enfermidades mais graves, a violência da guerra, do ódio, da inveja, do ciúme, tudo obra das paixões desordenadas, da falta de equilíbrio, pela ganância, pelo orgulho exacerbado, pela violência. Divino Jesus, aproveitamos o momento, Senhor, da reflexão, para vos agradecer o amparo que assim é ministrado, conforme as necessidades, à tua humanidade, Senhor. Permita, Jesus, que no momento seguinte cada um possa receber os eflúvios necessários para as suas vidas, para as suas mentes, ajudando a apaziguar as emoções e as paixões, que cada um possa ainda ser portador, Senhor. Como Jesus, nossos irmãos desencarnados que buscam o amparo, a orientação, o auxílio neste lar, que eles possam prosseguir a viagem rumo às instâncias espirituais, Senhor. Muito obrigado, Jesus.